Boa tarde, turma. Vamos para a nossa aula de hoje de farmacologia, do dia 20 de abril de 2020. Na nossa última aula, nós encerramos aí o tema de vias de administração parenteral. Tá? Nós vimos as vias enterais e as vias parenterais. E hoje, vai ficar aqui a título de curiosidade, tem no material de vocês, alguns outros tipos de via de administração, tá? Que vale a pena a gente citar. Depois vocês façam uma leitura aí mais minuciosa no material. Então, são exemplos aí dessas outras vias de administração. Por exemplo, aqui a via vaginal, tá? Aqui onde os medicamentos são introduzidos diretamente no canal vaginal. Isso pode ser feito em forma de comprimidos, pomadas e cremes. Tá? Na televisão, há pouco tempo, sempre passava um comercial no medicamento, se não me engano era para candidíase. Então essa via, ela existe e é também uma via fácil de ser administrada sem nenhum tipo de problema. Temos também a via ocular, tá? Que aqui o medicamento é administrado em forma de colírios. Também é uma via muito comum, não tem nenhuma complicação para ser administrada, qualquer pessoa pode fazer. Temos também a via otológica, que é no canal auricular que a medicação é aplicada. Quem nunca teve uma otite aí, teve que pingar um remedinho, né? É bem comum também. Você pode aplicar em casa sem auxílio de nenhum profissional de saúde, é uma via bem tranquila. Via nasal, quem sofre aí com alergia, nariz entupido, com certeza já usou algum medicamento por essa via. Via inalatória. A via inalatória nada mais é do que a famosa nebulização, tá? Também muito comum, a maioria das pessoas em algum momento já fez nebulização e o medicamento ele é diluído ali junto com o soro e a máscara é acoplada no nebulizador e vai promover aquele vapor, né, que você vai inalar, e aquilo ali vai lá para os seus pulmões onde vai ser absorvido. Temos a via cutânea. Aqui são administradas formas de medicamento diretamente na pele. Tá? E podem ser por conta de irritações, infecções de pele, no caso alguns ferimentos. Então aqui os medicamentos eles podem vir na forma de pomadas, cremes, tá? Soluções, até em gel. Então também é uma via muito comum. Quem nunca usou uma pomada para espinha ou para algum problema de pele, tá? Para acne, uma via muito comum e também simples de ser administrada. A maioria dessas vias ela está presente aí no nosso dia a dia. Tá? E para a gente finalizar aqui esses outros tipos de via, tem a via transdérmica. A diferença dela para a via cutânea é que aqui o medicamento ele é administrado na forma de um adesivo, que vai ficar liberando a substância ali durante algumas horas. Existem adesivos de nicotina, existem alguns adesivos também que contêm substâncias anti-inflamatórias para dor. Tá? Não sei se alguém já viu, até também há pouco tempo passava em comerciais na televisão de adesivos para dor, inflamação local. Você cola e ele fica liberando a substância ali e faz a ação num prazo mais prolongado. Tá? Então tem essa diferença aí da via transdérmica para a via cutânea. Então, visto essas vias, né, esses outros tipos de vias, vamos para a matéria de hoje realmente. São as formas farmacêuticas. E com essa matéria a gente encerra a matéria do primeiro bimestre, esse primeiro módulo de farmacologia. Então, os medicamentos, eles têm várias formas de apresentação. Tá? Você pode administrar ele de várias maneiras. E para cada via de administração, a gente tem uma forma ou várias formas específicas para aquela via de administração. Tá? Então, essas vias elas foram desenvolvidas para facilitar a administração de medicamentos, tá? Em pacientes com faixas etárias diferentes e em condições diferentes também, condições até especiais. E isso para permitir que tenha um melhor aproveitamento desse medicamento. Um exemplo que a gente pode dar é no caso de uma criança. Para você administrar um medicamento numa criança, é melhor você administrar ele em gotas,
com um pouquinho de água, ou fazer a criança engolir um comprimido, ou às vezes dar uma injeção, tá? Que a criança vai ficar se debatendo, se contorcendo, gritando. Então, existem apresentações alternativas que são aplicadas ali de acordo com a realidade de cada caso. E vocês, como técnicos de enfermagem, têm que ficar muito atentos, porque cada forma farmacêutica ela tem a sua via de administração específica. Se você administrar um medicamento, por exemplo, que ele é feito para ser administrado por via oral, e você administrar ele por via endovenosa, você vai causar um dano ali no seu paciente, que pode ser irreversível. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, com as formas farmacêuticas, você tem que saber qual a via de administração de cada uma. Então vamos aqui a uma tabelinha que mostra as vias de administração e as formas farmacêuticas que podem ser administradas para cada uma delas. Então, vamos colocar aqui. Então aqui, ó, a via oral, existem essas formas de apresentação que podem ser feitas pela via oral. Por exemplo, comprimido, cápsulas, pastilhas, drágeas, o pó, né, o pozinho que você dilui ele na água e reconstitui, gotas, xarope, solução oral e suspensão. Essa solução em suspensão é aquele líquido que você precisa agitar antes de usar. Se você deixar ele paradinho ali durante muito tempo, ele vai decantar e vai acumular no fundo aquelas partículas que ficam em suspensão no líquido. Via sublingual são comprimidos sublinguais, tá? São comprimidos específicos para esse fim. Vias parenterais, as vias injetáveis. Aqui só podem ser injetadas soluções. A solução é onde tem um agente ali diluído e ele não vai decantar. Ele está diluído completamente, a solução é totalmente transparente. E também temos as suspensões injetáveis, que são aquelas que ocorre essa decantação. As partículas elas estão suspensas, tá? E elas são estéreis e elas podem ser injetadas aí por via intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Temos aí a via cutânea, que é a aplicação diretamente na pele. Então existem soluções tópicas, pomadas, cremes, loções, gel e os adesivos, né? Que aí no caso dos adesivos elas vão ser transdérmicas. Via nasal, temos os sprays e as gotas nasais. Via oftálmica, nos olhos, os colírios, e existem também pomadas oftálmicas, tá? Que são específicas para problemas na vista. Via auricular, gotas auriculares ou otológicas e pomadas também específicas para essa via. Temos a via aqui pulmonar, né? Que é pela respiração. Temos o aerossol, que é a bombinha, quem tem asma aí conhece bem. Tá? Aqui a nebulização também entra aqui. Via vaginal, os comprimidos, cremes e pomadas específicos para essa via. E temos também a via retal, e aqui a gente pode administrar supositórios e os enemas. Tá? Enema é um procedimento em que é feita uma lavagem ali, pode ser chamado de lavagem intestinal. É introduzido um líquido que ele parece uma bolsa de soro, só que é uma solução com glicerina. E você introduz aquilo no reto do paciente, ele vai segurar durante alguns minutos, depois ele vai no banheiro e expele ali, se tiver fezes ressecadas ou se ele tiver algum problema de prisão de ventre, pode ser feito esse procedimento. Ele também é feito em casos de cirurgias ou de algum procedimento médico que seja necessário. Então aqui, depois dessa tabelinha, vem cada tipo de apresentação farmacêutica sendo especificado. É bom que vocês tenham uma noção, tá, da definição de cada uma. Tá? Por exemplo, aqui, uma cápsula. O que é uma cápsula? Nada mais é do que você armazenar uma substância química no recipiente de gelatina. Então a cápsula é aquele recipientezinho, geralmente tem duas cores que você pode abrir. Tá? Uma partezinha se encaixa na outra. E aqui dentro pode vir o pozinho, tá? Com um princípio ativo, mas ele não necessariamente é sólido, como no caso um pó ou um grânulo. Ele pode vir em forma de líquido, tá? Ele pode vir em forma em qualquer outra forma que não seja sólida ou em pó. Tá? Pode ser armazenado aqui dentro também. E essa gelatina, quando ela entra em contato com
com líquido, ela se dissolve, tá? Então quando você deglute ela, ela chega no seu estômago, ela se dissolve e libera a substância lá dentro. Tá? E não é recomendado que você abra a cápsula para tentar diluir o medicamento em água, para tentar administrar ele por uma outra via, se a pessoa tiver dificuldade de deglutir o comprimido. Porque você não sabe se esse medicamento ele pode ser retirado dali sem perder o efeito. Tá bom? Então sempre tem que se consultar o médico e perguntar se pode fazer isso, porque nem todo medicamento isso é possível. Próxima apresentação é o comprimido. Tá? O comprimido, ele nada mais é do que a compressão da substância. Tá? Geralmente o princípio ativo ele vem misturado com o que a gente chama de pó farmacêutico, e aquele pó ali ele é comprimido em alta pressão, e essa compressão faz com que se formem os comprimidos. Então, por essa característica, o comprimido ele pode ser partido ao meio. Tá? Isso aí não é recomendado, porque existem apresentações com vários tipos de concentração. Tem comprimido de 25 mg, 50 mg, 100 mg. Então, se você vai necessitar de uma dose menor, você pode comprar na farmácia uma apresentação com a dose menor. Mas, em último caso não tenha, se você quer, por exemplo, 25 mg de um comprimido que tem 50, você pode partir ele no meio. Tá? Então, no comprimido, isso aqui é possível. E existem vários tipos de comprimido. Tá? Então, dá uma lidinha aqui em cada um. Que existem, por exemplo, comprimidos de revestimento entérico. Tá? Esses comprimidos eles podem ser revestidos de maneira que eles consigam sobreviver à passagem pelo estômago, porque algumas substâncias elas precisam ser absorvidas no intestino. Então, se ela não tiver esse revestimento de proteção, ela pode ser inativada no estômago. Tá? Temos o comprimido sublingual, que ele é específico para ser absorvido ali debaixo da língua, com a ação da saliva. Temos também os comprimidos efervescentes. Tá? O caso aí da vitamina C é um exemplo. Comprimido mastigável também existe essa forma. E existem os comprimidos de ação lenta e prolongada. Tá? Esses aqui eles têm os revestimentos também, que possibilitam que essa substância ela seja liberada de maneira gradual. Até tinha um medicamento, se eu não me engano era para dor de cabeça, que sempre tinha o comercial dele na televisão. Se eu não me engano era o Advil, tá? Mas eu não tenho certeza. Mas ele no comercial tinha propaganda que falava que ele tinha uma ação longa, que era de liberação lenta, tinham várias camadas, era bem interessante. E aí nós temos também, ó, como exemplo, as drágeas. As drágeas nada mais são do que os comprimidos, só que eles são revestidos por uma camada geralmente ali com material açucarado, com gelatina, e tem cor. Tá? Isso aí pode ser feito para ou mascarar o cheiro e o gosto do medicamento, ou tem alguns casos que as substâncias, mesmo sendo comprimidas em alta pressão, elas se desfazem muito fácil, elas esfarelam. Então elas precisam de um outro revestimento para manter o comprimido íntegro. Então quando ele tem esse outro revestimento externo, a gente chama de drágia. É só reparar quando você pega um comprimido que ele é colorido, e se você colocar ele na boca você sente que tem um gosto mais adocicado. Medicamentos em forma de granulado, vocês provavelmente já devem ter tomado. A acetilcisteína é um expectorante. Tá? Quando você tem aquela gripe muito forte, fica com aquela tosse encatarrada, você toma acetilcisteína para expectorar, para expelir aquele catarro. Outros medicamentos também podem aparecer nessa forma, como por exemplo aqui a aspirina. Então você coloca esse pozinho dentro da água, dissolve ele e bebe. Tá? Então o vídeo já está chegando aqui a quase 15 minutos. Eu vou fazer uma pausa, porque senão eu não consigo postar ele no YouTube. Tá? Então é bem tranquilo essa parte dessa matéria. Deem uma lida aí com calma em cada forma de apresentação para vocês saberem identificar. Aí eu vou gravar a segunda parte e já posto o link em seguida.